Alô mundo, que a paz esteja convosco. Quero abençoar a sua semana, desejar que seja uma semana de bênção, de vitória, de muita alegria e que o Senhor nos ajude a conhecer a verdade através da palavra dele, que o Senhor nos ajude a identificar a verdade, né, nos estudos que viemos fazendo. Hoje nós vamos falar do capítulo 8 de Atos, o Evangelho em Samaria, não é? E aí nós terminamos o capítulo 7, com o versículo que diz: pondo-se de joelho, clamou com grande voz ao Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Aí o verso 8 começa, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Vamos ver se a gente consegue pegar o fio da meada aqui. Então, a gente sabe que a igreja já estava passando por alguns problemas, algumas situações já surgindo. E aí, então, Estevão, né, um dos diáconos, é separado, faz uma pregação lembrando as Escrituras, expondo as Escrituras. E ele é apedrejado porque ele denuncia o pecado dos sacerdotes, do povo de Israel. E aí nós vamos, então, né, faz uma referência a Saulo, que Saulo na verdade, depois nós vamos ver que ele vai ser, ter o nome trocado, né, vai virar Paulo, e é um dos grandes apóstolos mencionados na Bíblia. E aí fala que ele consentiu, né, e que naquele dia fez uma grande perseguição na igreja, e aí eles foram para a terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E aí, os teólogos, eles concordam que, na verdade, essa grande perseguição que se levantou, talvez ela tenha vindo com uma permissão muito grande de Deus pelo fato do mandamento, né? Que era que eles fossem testemunha. O desejo de Deus era que ele fosse testemunha em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, não é? Você já deve ter lido isso. Então, o que acontece? Acontece que, às vezes, nós temos consciência do que nós precisamos fazer, não é? E aí, a gente endurece o coração para Deus, e Deus, às vezes, permite. Não é que Deus faz o mal contra nós. Deus permite que algumas coisas venham, porque você já viu, né, a situação de um julgamento, né, como funciona a lei. A lei, ela tem o juiz, que vai julgar as causas, e tem um promotor de justiça e tem um advogado. E contra fatos não há argumentos. Então o que acontece? Quando o promotor tem os fatos de um processo que condena o réu, o promotor não tem o que fazer, não é? Por quê? Porque existe ali a habilitação, né? Um caminho, provas para que aquele réu seja condenado. Então o defensor, o advogado, ele não tem o que fazer, por mais que ele seja bom, por mais que ele tenha argumentos, né? Ele não tem como reverter a situação, porque há provas de que ele está ali, foi cometido um crime, uma transgressão da lei, e ele tem que ser punido como manda a lei. O juiz também não tem o papel, né, de intervir nisso. Por quê? Porque na verdade ele precisa ser justo. E se ele inocente ou culpado, ele não é justo, não é? Não faz sentido. Então, o que acontece? Nós temos um inimigo nas nossas almas que, na história entre o bem e o mal, ele serve muito como um promotor. Ele quer nos acusar. Lembra como foi com Jó? Na viração do dia, os filhos de Deus se apresentaram, lá estava o nosso adversário, Satanás. Deus faz uma pergunta para ele, né? Você viu meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se aparta do mal, né? Qualidade que a gente quase já não encontra mais, é muito raro. E aí Satanás acusa então
na verdade, não propriamente a Jó, mas a Deus, né? É de balde, né? Não é carregando de balde, não. É sem motivo, é sem razão que ele te adora, que ele te serve. O Senhor não cercou ele de muitos bens, ou seja, como se dizendo assim, esse relacionamento que Jó tem com você é porque você cercou ele de bem, né? Se você tirar o que ele tem, duvido que ele não vai negar a você, que é onde Deus permite que algumas coisas aconteçam na vida de Jó. Não posso dizer que era um plano original, isso não está na Bíblia, dizendo que era um plano de Deus. Não está dizendo que essa era a vontade de Deus, todavia está dizendo que é uma permissão de Deus. Eu olho o começo do livro de Jó e eu vejo Deus dando testemunho, né, de que Jó é homem reto, íntegro, temente a Deus e que se aparta do mal. E eu fico me questionando o seguinte: por que Deus permitiria que esses males acontecessem? Por que Deus permitiu que Satanás tocasse naquilo que Jó tinha? Como é que funcionou isso na questão legal, né? Porque tinha que haver uma questão legal para que isso tivesse acontecido. Porque se ele era todas essas coisas que Deus falou, não faria sentido Deus permitir o mal. Até a verdade, deveria proteger. Mas depois, se você continuar lendo o livro de Jó, você vai achar uma confissão de Jó, que diz assim: olha, o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Eu temia, me sobreveio, receava, me aconteceu. Então, o que acontece? Jó, ele tinha um medo. O medo, o que é o medo? O medo é uma fé na coisa ruim, aquilo que você teme. Eu tenho medo de ser assaltado. Então eu acredito que o assaltante pode vir até mim e me roubar. Eu tenho essa fé, eu acredito que isso pode acontecer, por isso tenho medo do assaltante, não é? Então, o medo, essa fé, foi o que, na verdade, habilitou o mal para sobreviver, não é? Então, tudo é possível que ele cria no mal, cria na coisa ruim e aconteceu. Se isso vai ser justificativo, não, mas faz pelo menos sentido para isso. O que aconteceu? Esses homens deveriam ter ido voluntariamente para a Judéia e Samaria. Eles deveriam ir. Mas estava uma situação muito gostosa em Jerusalém. Né? Nós vamos ver que depois o que está acontecendo em Jerusalém acompanha o diácono Felipe. E eles não querem sair. Né? Porque a gente tem umas certas ideias, né? Não sei de onde que brotam isso, quais são as raízes dessas ideias, que a gente acha que Deus quer aquele conforto ali para todo mundo e ninguém se move. Mas Deus mudou a palavra, Deus não pensa assim. Eu vi um cidadão falar aí que qualquer pessoa pode ser batizada, qualquer pessoa pode tomar ceia. Puxa, não está na Bíblia isso, né? Inclusive quando João batizava algumas pessoas, ele não batizou. Escrito, fácil ali, né? Existem algumas condições para o batismo, existe. Creio que o Senhor Jesus, né, é o Senhor, nós vamos chegar nisso nesse próprio capítulo. Então, existem condições para a ceia também, né? Ao ponto da Bíblia dizer assim, examine, pois, o homem a si mesmo. Então, não é todo mundo que pode tomar ceia. Tem lá alguma coisa que a gente precisa observar. E esses homens não foram. Então, quando surge a perseguição, vai. E eu até ouvi um pastor hoje, um reverendo, falando hoje sobre o seguinte, que na verdade, a gente não vive do mandamento. O mandamento ela vai, mas a gente não vive do mandamento. Segundo ele, nós vivemos da provisão. Então, a perseguição é uma provisão de Deus para que a igreja cumpra o mandamento. Isso é graça, né? Graça. É Deus criando situação para que eu possa obedecer à vontade dele. Então, essa perseguição se levanta, eles começam a se espalhar. Se você tem um chamado, se você tem uma vocação, se Deus já está mandando você fazer algumas coisas, então vá fazer, né? Antes que alguma coisa seja permitida por Deus. O diabo conhece grande parte daquilo que Deus quer na nossa vida, né? Não, às vezes não por certeza, mas por intuição. Ele nos conhece, ele conhece a nossa natureza, ele sabe quais são as nossas fraquezas e as nossas habilidades. Então, ele vai deduzir e ele vai sempre tentar impedir que isso aconteça. O comodismo, na verdade, é um dos grandes males da igreja hoje. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque pode se levantar alguma coisa
que nos faça correr para fazer a vontade de Deus. Mas aí ele sai, né? Saulo assolava a igreja, já estava lá com... Não, verso 2, né? E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, fizeram sobre ele um grande pranto. Saulo já assolava ali a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então veja que a outra diáspora, né, outro êxodo, eles saem agora e eles começam então a pregar a palavra. Eles deixam Jerusalém, mas eles não deixam a palavra de Deus, eles seguem pregando. E aí vai ter uma observação aqui que eu acho muito interessante, que diz assim, ó, e descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. As multidões unanimemente, aqui está na minha Bíblia, acho que está errado, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha só, né? Outras vezes nós vamos deparar com a palavra sinais acerca da obra de que esses homens estão fazendo em nome de Jesus o Cristo, que é um grande diferencial. Eu falei isso no capítulo 7, quando nós encerramos. É um diferencial, né? A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. A gente precisa de sinais. A igreja hoje precisa de sinais. Mas a gente precisa ter coisas palpáveis, né? Palpáveis. Por exemplo, a gente conhece pessoas que foram curadas de câncer pelo poder de Deus, né? Graças a Deus a gente tem uma amiga, né? A gente pode chamar de amiga, irmã, amiga, e que é um tesouro, né? Para a congregação onde eu congrego, e que foi curada do câncer, né? Então os filhos sabem, o irmão que é o pastor da igreja, as irmãs que acompanharam a conversão dela, todos sabem que ela tinha câncer e como era a situação dela. Então isso é um testemunho vivo de que Deus a curou desse câncer. Mas o que acontece? Às vezes a gente vê umas revelações meio estranhas, tipo assim, ó, Deus te curou de uma enfermidade, mas você nem sabia da enfermidade. Isso pode acontecer? Pode. Deus ele pode fazer o que ele quiser, como ele quiser, e não me deve explicação nenhuma, certo? Mas não é uma coisa meio que não palpável, né? Você não consegue confirmar o que foi dito. Eu me lembro uma vez, eu estava num culto e um rapaz tinha sido convidado para participar, e esse rapaz estava no culto e o mensageiro daquela noite deu testemunho de que ele tinha sido curado de AIDS, né? Deus tinha curado ele do HIV, né? E foi uma pregação bonita, tal. Aquele homem, primeira vez que tinha ido num culto evangélico, depois do culto a gente, né, num lar, e a gente sentava para tomar um café, tal, conversar um pouco, e que é aquela hora que você pega os não convertidos para dar mais uma atenção, explicar, ver se ficou alguma dúvida. E aquele homem sentou, e aí o pregador sentou na frente dele, eu estava sentado do lado dele, conversando com ele, e aí ele falou, pediu licença para mim, e ele fez uma pergunta ao pregador. Ele diz assim, você tem como me provar que você foi curado da AIDS? E o pregador diz, claro que eu tenho. E ele diz assim, você tem os exames que comprovam que você tinha e os exames que comprovam que você não tem mais? O pregador diz, claro que eu tenho. E ele disse, me deixa ver. E aí o pregador falou, não, mas é que não está aqui, eu não ando com eles. Aí aquele cidadão, primeira vez no culto evangélico, faz uma pergunta. Então, você não tem como me provar que Deus te curou? O pregador disse, tenho. Ele falou, então me deixa ver os exames. Ele disse, não, eu não tenho os exames aqui. E ele falou, então, é isso que eu estou tentando te explicar. Hoje, você não tem como me provar. Então veja só como é sério isso, né? Porque aquele homem, ele questionou um milagre anunciado, né? Se era verdade ou não do pregador, eu não sei, não conheço a história dele. Mas é uma situação constrangedora, né? Falar de uma coisa que aconteceu supostamente, né? Mas que você não tem como provar. Então os sinais, eles têm que acontecer. E esses sinais têm que ser palpável, sabe? Tem que ter consistência. A gente tem que ter como provar que Deus fez alguma coisa, não é?
que aconteceu isso mesmo, da forma que nós vamos descrever, para que o nome de Deus seja glorificado. As pessoas ao nosso redor querem ver sinais, né? Bons pregadores a gente tem pessoas que conseguem pregar de Gênesis e Apocalipse e fazem um malabarismo com todos os profetas, com todos os sacerdotes de destaque. Eles lembram cada peripécia que os apóstolos fizeram. Tem pessoas que são muito bons, né, dentro da palavra de Deus, mas às vezes não tem sinais. E a igreja sem sinal, irmãos, ela é uma igreja que ela cai em dúvida, não é? É normal isso. Se você, vamos supor, vamos pegar uma coisa bem brasileira assim, vamos pegar futebol, né? Futebol. Vamos supor que a gente tenha um grande jogador. Vamos lembrar do meu tempo, vamos ficar muito mais fácil eu falar dessas coisas do meu tempo. Eu sou torcedor do São Paulo Futebol Clube, vocês sabem disso. E vamos pegar num tempo em que nós tínhamos um ponta esquerda chamado Zé Sérgio. Eu era garoto, não lembro exatamente o ano, a gente tinha um ponta esquerda Zé Sérgio. E ele jogava muito. E aí nós temos muitos jogadores bons. Só que quando esse jogador ele começa a ter algum problema, às vezes uma crise emocional, um momento difícil na carreira, geralmente ele é questionado o valor dele, porque se ele não dá resultado, para que nós seguramos ele? Não é? Qual é a necessidade? Ou qual é o motivo, por exemplo, de eu ter um jogador no meu time que não produz o resultado? Que não traz o resultado esperado? Um centroavante que não faz gol, né? Qual é a razão de eu ter um centroavante no meu time que não faz gol? Então, qual é a razão da igreja existir se o que ela deveria fazer, que é curar enfermo, libertar cativo, ressuscitar mortos, ela não produz? Qual é a razão, né, da igreja permanecer se não tem marcas, não tem sinais? Nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos orar a Deus e estudar a Bíblia para identificar o que causa a falta de sinais do nosso dia. A incredulidade do povo. Será? Na época de Jesus tinham muitos incrédulos e havia sinais. Na época que Felipe está aí, né, vai virar destaque, que Saulo está perseguindo a igreja, está tendo sinais. Mas havia muita incredulidade até em relação a Jesus, que para muitos judeus até hoje não é o Cristo, não é o Messias. Então a incredulidade existia, não era diferente do nosso tempo. Agora, o que Cristo nos afirmou é que os sinais seguirão aos que crerem, não é? Então, talvez, e a gente precisa estudar isso, eu também não sou louco de chegar aqui com uma afirmativa dessa, sem estudos, sem base, mas há uma grande possibilidade de a falta de sinais estar acontecendo porque nós não estamos crendo, não é? Nós não estamos crendo. Então, qual é a condição do milagre? Eu crer. Se eu não creio, não tem milagre. E se eu creio? Tem milagre. Mas eu creio e não tem milagre, então eu não creio. Ou Deus nos enganou. E eu detesto a hipótese de que Deus tenha me enganado, não é? Eu não consigo pegar uma maneira, né? um caminho. Lembra aquilo que Paulo escreveu em Romanos? Aquele que nos deu ao seu único filho, como não nos dará todas as coisas? Lembra que está escrito lá em Romanos 8? Como não nos dará todas as coisas? Como Deus nos enganaria? Como? Seria possível? De que forma ele faria isso? Porque se ele nos enganar, não serve para ser Deus. Pelo menos o meu não, né? Por que eu sirvo a Deus? Porque ele não me engana. Porque ele fala a verdade comigo. Ele fala, se você fizer algumas coisas, vai ser próspero. Se você fizer algumas coisas vão acontecer na sua vida. Se você praticar outras coisas, todavia, então você vai ter uma consequência grande disso, não é? Quando a gente pega Deuteronômio, capítulo 30, eu acho, ou 29, 30, que ele fala sobre uma escolha. Ele diz, os céus e a terra são testemunha contra ti. Olha só, testemunha contra ti. Eles sabem que eu tenho deixado vocês escolher entre a vida e a bênção, entre a morte
e a maldição. A vida e a bênção, quando vocês ouvirem a palavra e praticarem. Certo? Agora ele dá um conselho, escolhe, pois, a vida. Para que vá bem você e a sua família. Agora, então, eu pratico a palavra. De que palavra que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando das Escrituras. Ou nós estamos falando da Bíblia toda. Não é? Da Bíblia toda. Eu até estava vendo algumas coisas sobre o povo judeu, né? E o pessoal do judaísmo, né? Mas a grande maioria são judeus mesmo, de verdade. E aí o que acontece? Eles têm umas bênçãos lá, né? Que eles têm os seus rituais costumeiros. E eles fazem alguns agradecimentos, né? Eles chamam de bênção alguns agradecimentos. E tem por exemplo, se eu praticasse o judaísmo, se eu fosse um homem bom, tem 7 coisas que eu preciso observar, não é? E aí se eu praticar essas 7 coisas, está tranquilo para mim. Eu posso alcançar a salvação segundo eles. Mas eles então têm uma bênção, e essa pessoa que só pratica 7, porque eles têm lá 600 mandamentos, se eu não estiver enganado, 600 e poucos. Mas quem não é um judeu, ele pode dar a bênção e ele diz assim, eu agradeço por não ser, porque não sendo eu posso praticar só 7. Entendeu? Então, há essa questão da gente poder ver esse agradecimento de não ser, de não precisar praticar. Agora, se eu quero os milagres, qual é a condição do milagre? Mandamentos. A palavra. Eu preciso praticar a palavra. Se eu fosse judeu, só o Antigo Testamento. Cristão, eu preciso praticar os dois. Pastor, você está julgando a lei. Não quero que você viva debaixo do jugo da lei. Não é isso. Eu não estou querendo que você baseie a sua salvação debaixo do jugo da lei. A salvação é pela graça. Ponto final. Não existe discussão sobre isso. Nós só somos salvos pela graça. O problema é o efeito que a graça causa em mim. Porque a graça de Deus em mim não me faz sentir prazer de ser um fora da lei. Quando eu tenho prazer em ser um fora da lei, a suposta graça que em mim habita não é a de Deus. Porque a graça de Deus me faz declarar que a lei é santa e boa. E se é santa e boa, eu tenho prazer na lei. Eu me agrado da lei. Os mandamentos do Senhor, para mim, não são pesados. Como não é pesado, por exemplo, um jovem, né, que tem uma vida toda social ativa, né, trabalha, joga futebol, faz academia e vai para as baladas ou vai para as vigílias, vamos supor que é um jovem cristão, né, vai para as orações no monte. Um dia ele dá de cara com aquela que vai ganhar o seu coração. Certo? Certo. O pai já pediu para ele mudar de vida, ele não mudou. A mãe já conversou com ele, ele não mudou. Muita gente já disse que ele estava errado e ele nunca mudou. Mas agora ele achou aquela que vai conquistar o seu coração. Só que ela não aprova o que ele faz, né? Ela não gosta dessa vida tão social que ele tem. E aí ele tem que fazer uma escolha. Se eu continuo com a minha vida social, perco aquela que roubou meu coração. Não é? E aí o que acontece? Abandonar o futebol já é mais difícil. Mas as vigílias ou a balada já é mais fácil. Não é? A academia talvez eu possa abrir mão para poder ficar. E quando ele abre mão dessas coisas, quando ele agrada o que é a vontade dela, não é pesado para ele. Por quê? Porque ele, na verdade, como diz Leandro Carnal, toda escolha implica em perda. E ele escolheu perder os momentos de academia, os momentos de passeio com os amigos, os hábitos que ela não aprova para ficar com ela. Então, o amor por ela faz com que o que ele abriu mão não lhe custe nada. Não é pesado para ele abrir mão. Por quê? Porque, na verdade, ele está ganhando algo melhor, que é a companhia, a presença dela. Assim somos nós. Quando a graça de Deus invade o nosso ser, a palavra de Deus não é difícil. Uma coisa que as pessoas costumam
a não entender, principalmente dentro da igreja evangélica pentecostal, que a gente faz questão de não compreender o texto, é o maior e grande mandamento. Porque se você pegar ali, o que acontece? O mestre chama Jesus e faz essa pergunta: qual é o maior e grande mandamento? E Jesus vai responder a pergunta dele: qual é o maior e grande mandamento? Jesus diz assim: é simples. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todos os seus pensamentos, com tudo que há em ti. Mas o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo. E aí alguém diz assim: não, Jesus, ele cancelou os 10 mandamentos, né, que foi dado a Moisés, e ele diz que o mandamento é amar. Tá, você pode até resumir assim se você conseguir compreender o que de fato aconteceu. Porque Jesus, ele na verdade, não anulou os 10 mandamentos. Eu vou provar isso para você. Jesus, ele não cancelou os 10 mandamentos. O que ele fez? Jesus mudou a ideia que eu tinha sobre os 10 mandamentos. Porque eu olho para os 10 mandamentos, e como eu estou acostumado, Deus uma vez até brigou com o seu povo pelo costume que eu tenho, de me relacionar com Deus, mandamento sobre mandamento. A minha santidade é não matarás, a minha santidade é não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não dirás falso testemunho. Esse é o meu relacionamento com Deus. Eu não digo mal de ninguém, eu não dou falso testemunho, eu não cobiço o que é dos outros, eu não mato ninguém. Essa é a minha visão com os mandamentos, certo? Que tem uma punição, então eu não quero ser punido. Eu olho para aquilo nessa regra. O Senhor mandou e eu obedeço para me livrar do castigo anunciado por transgressor do mandamento. Isso é pesado, isso é enfadonho. É que é o pai e a mãe daquele jovem dizendo para ele: meu filho, você tem muita atividade, para um pouco, para que sair de noite, você precisa dormir. E que ele diz assim: não quero curtir a vida, eu sou novo, eu tenho muito para viver, eu sou jovem, e eu quero ir. Por quê? Porque ele abrir mão do que ele gosta para o pai e para a mãe é punitivo, é deixar de viver. E o que Jesus fez então? Disse para mim assim: Alexandre, para de olhar para o mandamento como algo regulativo. Para de olhar para o mandamento como apenas proibição. Certo? Porque todos os mandamentos, não. O 5º mandamento não é proibitivo, né? O 1º mandamento com promessa não é proibitivo. Na verdade é uma ordenança de fato, é um mandamento positivo. Se os 9 mandam não fazer, o 5º manda fazer. O 5º e o 4º também manda fazer, né? Não, mas não, o 4º também é negativo. Então o que acontece? Para de olhar para isso de uma forma negativa e olha para uma forma diferente pro mandamento. Primeiro, olhe para Deus e ame a Deus com todas as suas forças, com tudo que há em ti. Certo? Eu vou pedir licença que eu quero ler essa parte. Até deu horário aqui. Nossa, mas eu vou terminar já depois que a gente lê, tá? Êxodo 20, se você quiser me acompanhar na leitura. E aí amanhã a gente continua o texto. Mas esse a gente acha legal a gente encerrar aqui. Êxodo 20, certo? Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Se eu tiver um Deus diante do Senhor, um outro Deus diante do Senhor, eu posso dizer que eu amo Ele de todo o meu coração? Eu posso dizer que amo Ele com todas as minhas forças, se eu tenho um Deus diante dele? Eu acho que não. Verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem das águas debaixo da terra. Certo? Então, não terás imagem de esculturas. Isso não é uma proibição para artesanato, né? Para fazer esculturas de artesanato.
São esculturas de idolatria, de santos, de deuses, não é? Então não farás para você imagem de escultura. Eu posso dizer que eu amo a Deus sobre todas as coisas. Se eu sou um idólatra e a idolatria ofende o coração de Deus, eu posso dizer que eu amo a Deus praticando a idolatria? Não, não posso. Verso 5. Não te encurvarás perante elas. Não servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me servem. E faço misericórdia em milhares aos que amam e me guardam. Então veja, ele está ainda nesse negócio da imagem, ele está dizendo, ó, não é para ter, não é para se curvar, né? Então se você vai se curvar para fazer uma, mas eu sou uma intercessora, mas você está se curvando, então você está aí se complicando nisso. Então eu não posso dizer que amo a Deus se eu violo isso. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do seu Deus em vão. Eu posso dizer que eu amo a Deus se eu uso o nome dele em vão? Não é? Você pode dizer que você ama sua mãe? Hoje, a geração de hoje, como são chamados de geração Nutella, eles não têm isso. Mas se você tiver uma idade próxima à minha, talvez você se lembre que você ofender a mãe, né? Sugerir que a mãe do seu amigo ou de qualquer cidadão, né? Principalmente homem, né? Não, eu fui criado no meio de homem. E no meio dos homens, se você sugerisse que a mãe dele pudesse ter tido uma vida complicada, né? De ganhar dinheiro praticando a profissão de prostituição, então você poderia até morrer, né? Não tinha uma ofensa maior do que você dizer que a pessoa era filho de alguém que trabalhava na prostituição, não é? Então o que acontece? Quem ama não vai dizer isso, não vai ofender, não vai tomar o nome em vão, não vai fazer piada com o nome, não vai brincar com o nome da pessoa, né? Fulano é assim, fulano é assado. Então não dá, quem ama não faz isso. Então o que acontece? Se você lembrar, né, as pessoas que nós amamos, quando a gente ouve fazer qualquer piada, qualquer coisa, a gente se emburrece. Eu já visto alguma coisa que ficou famosa aí, né, por conta de uma brincadeira que fez com uma pessoa, o marido que a ama foi lá e tomou uma atitude. Por quê? Porque com quem ama a gente não quer que brinque com o nome, não quer que brinque com a pessoa. Não tomar o nome do Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia do sábado, para o santificar, né? Então também não é proibitivo, mas... Então você tem que lembrar do dia do sábado, tem que lembrar do dia do sábado. É o quarto. É um dia que você tem para se relacionar com Deus. Veja que Deus diz assim, ó, você tem 6 dias para você se relacionar com sua família, com seu trabalho, com a terra, com os problemas dessa vida. 6 dias livre para isso. Eu quero que um dia você santifique, se separe para mim. Não é? É um casamento. Você sai para trabalhar de manhã, você tem 12 horas para trabalhar. Mas a hora você tem que voltar para poder manter o seu casamento ativo, não é isso? E é isso que ele está dizendo. Vocês têm 6 dias para fazer o que vocês quiserem, mas o sábado é meu. Eu quero que vocês santifiquem. Não é porque quem ama quer estar perto. Quem ama gosta de contato. Esse negócio de que, irmão, eu te amo, mas você lá e eu aqui, isso é balela também. Se eu quebro esse quarto mandamento, né, se eu não tenho tempo para Deus, se eu não tenho tempo para ficar com Deus. Eu até lembro de algumas situações aqui que misericórdia, né? Diz que ama, mas nunca tem tempo, não tem, é complicado. Então eu não posso dizer que amo a Deus. Veja que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, com todos os meus pensamentos, me leva obrigatoriamente a guardar os 4 primeiros mandamentos. Certo? Não tem jeito de eu violar um desses 4 mandamentos e dizer que eu amo a Deus. Não tem como, é impossível. Certo? Quer dizer, eu até posso dizer, mas é impossível que eu fale e seja verdadeiro. Se eu disser que amo a Deus e não guardo esses 4 mandamentos, eu sou mentiroso. Não é? Sou mentiroso. Porque esses 4 mandamentos é a forma que Deus quer se relacionar comigo e que eu me relacione com Ele. Não é? Então, se eu amo a Deus, eu sou aquele jovem que a menina falou assim, ó, não vai jogar futebol porque eu quero esse tempo para mim. E eu abro mão do futebol, não é pesado para mim porque eu vou ganhar a companhia dela.
certo? Então essas coisas que Deus diz para mim, nos 4 primeiros mandamentos, não é pesado, por quê? Porque eu abro mão disso para ganhar a presença de Deus na minha vida, para ganhar o amor de Deus, para ganhar um relacionamento com Deus. Então não é pesado, é amor, né? Eu quero isso, eu desejo isso, a vontade mais profunda do meu ser é estar com Ele. E se eu tiver essas coisas, eu não consigo. Então é um prazer abrir mão disso, não é verdade? Agora vamos para o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Primeiro mandamento com promessa. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não tirar falso testemunho contra o teu irmão. Certo? Não cobiçarás. Aí tem um monte de coisas aqui que você não pode cobiçar. Não é só mulher não, é um monte de coisa. Aí eu te pergunto. Jesus ele diz assim, ó. Primeiro mandamento. Amarás teu Deus sobre todas as coisas. É 4 mandamentos, né, do Pentateuco lá. Então, 4 já foi ali. Mas o segundo, e ele nem dá tempo para que a pessoa pense muito, ele diz assim, mas o segundo é amar ao seu próximo como a si mesmo. Que aí são os outros 6 mandamentos que a gente tem. Porque se eu faço qualquer coisa desses 6 mandamentos, eu então não amo ao meu próximo como a mim mesmo. Na verdade, eu não amo o meu próximo, não é? Esses 6 mandamentos, a partir do verso do mandamento 5, que é honra teu pai e tua mãe, aí é tudo meu relacionamento com o ser humano. E veja que o primeiro, que é o primeiro que tem a promessa, é pai e mãe. Porque se o cidadão não se dá bem com pai e mãe, ele não vai se dar bem com ninguém, cara. Né? Porque pai e mãe é primícia, né? É ali quem deu a vida. Se você não consegue reconhecer que você só existe por causa do seu pai e sua mãe. Ah, meu pai é um picareta, minha mãe é seu pai e sua mãe. Não importa. Se eles erraram com você, se eles tiveram uma vida que não te proporcionou os sonhos que você quer ter hoje, você tem que entender que talvez foi o melhor que eles puderam fazer. Talvez isso aconteceu porque eles não têm uma base, né, de fé, de ensinamento, que pudesse gerar amor, o amor verdadeiro por você. Então você tem que honrar pai e mãe. Se você fala mal do seu pai, se você desobedece, honrar não é só obedecer, mas se você desobedece, se você não honra seu pai e sua mãe, se você não respeita eles, se você não ama seu pai e sua mãe, você não honra, provavelmente você vai ter problema na vida. Para não ter problema, tem que aprender a honrar pai e mãe. Eu acho bonito quando às vezes a gente vê, né, principalmente, infelizmente acontece muito em hospital. Quando você entra no hospital, tem uma senhorinha do cabelo bem branquinho, às vezes já com o corpo já bem franzino, né, que alguns metabolismos, quando vai envelhecendo, começa a franzir mais. Eu provavelmente seria um senhorzinho bem franzino, se Deus não me levar antes dessa época, não é? E aí você vê um cidadão forte como um touro, né? Às vezes também já aparentando uma certa idade, e aí ele diz, ô mamãe, né? E faz um carinho, essas coisas. É bacana isso, né? Um filho que honra o pai e a mãe, né? E isso é o primeiro mandamento. E aí depois os outros 5 que vêm, é tudo relacionado ao seu próximo. Então Jesus não cancelou os 10 mandamentos. O que Jesus fez foi fazer com que você olhasse para o mandamento, não de uma forma proibitiva, mas com amor. Porque se eu fizer esses 10 mandamentos, se eu amar a Deus, se o meu amor por Deus e o meu amor por próximo for forte o suficiente, então eu consigo abrir mão disso, não é? Pense em você, porque o mandamento é amar o próximo como a si mesmo, não é? Eu gosto de dormir, mas para que eu tenha um pouco mais de algumas coisas que eu quero hoje, às vezes eu tenho que abrir mão do meu sono. E isso não é para mim exaustivo, não é punitivo para mim, não é? Por quê? Porque eu abrindo mão um pouco mais do meu sono, eu vou conquistar o que eu quero de outra parte. Não é verdade? Hoje, por exemplo, eu tenho um desejo de buscar um evangelho que me faça mais nobre, né? Que me faça mais digno. Então, para que eu faça isso, eu tenho que abrir mão de algumas pessoas que eu até quero bem, né? Vou continuar orando por elas, mas que infelizmente não querem isso,
né? E que não me entende quando eu digo que eu não quero ficar nessa superfície, que eu quero me aprofundar, eu quero que esses sinais acompanhem minha vida, e para isso não dá para me ficar na margem do rio, né? Para isso eu preciso ir mais a fundo, eu preciso me dedicar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso orar mais, consagrar a minha vida mais, até que os milagres aconteçam, até que eu possa ver que os sinais que acompanham aqueles que crerem está começando a acontecer na minha vida. Por quê? Porque quando isso acontecer, então eu terei certeza que eu estou crendo. Não é? Como que eu sei que eu estou crendo? Eu tenho sinais na minha vida. Me mostra a sua fé sem obra e eu mostrarei a minha com as obras. Certo? Então como que eu tenho certeza que eu tenho fé? Quando os sinais começam a acontecer. É relativo. Né? Ó, se você trabalhar, você tem um ordenado. Certo? Então você trabalha para ganhar ordenado. Quando você estiver mudando o seu organismo, né, que estiver crescendo os pelinhos no seu rosto, no seu corpo, você está entrando na puberdade, certo? Que é uma coisa que está relacionada. Então a condição é essa. Você quer crer, então você vai ter que sinais. Você quer dizer que crê, você tem que ter sinais na sua vida, né? Se eu digo que creio e não tenho sinais, é complicado isso. É complicado. Nós vamos ler depois que tem um cara que trapaceia, faz mágica, né? Ilude as pessoas. E muitos na igreja hoje estão iludidos. São pessoas que estão na igreja, que não conhecem a Deus, não amam a Deus, não têm um relacionamento com Deus. E o que é pior, não é? Quando a gente examina a luz da palavra, às vezes não está crendo. Às vezes não perdoou, tem um coração cheio de mágoa, contra os pais, como eu falei, né? Contra alguém do passado, e aí tá na igreja, mas tá contra. Dentro da igreja tem irmão que não conversa com o irmão, tem irmão que tá brigando com o irmão e indo para a igreja fazer o que eu não sei, porque a Bíblia diz que Deus não pode ouvir, tá? Não pode ouvir. Você quer orar a Deus e você quer ter paz, e quer que Deus ouça a sua oração, não tenha nada contra ninguém, não tenha discussão, não esteja brigado de pecuinha com seu irmão, porque isso vai impedir a sua oração de ser ouvida por Deus. A Bíblia diz isso. Certo? Então você quer orar a Deus? Então para com isso. Abandona a sua mágoa. Mas é uma mágoa de estimação, porque o irmão me feriu, alguém que eu me relacionei traiu. E tem tanta coisinha. E se você não abre mão disso, você está perdendo Jesus. Você está escolhendo manter a mágoa e está perdendo Jesus. Não precisa nem dizer isso, Jesus já sabe disso e já está indo embora da sua vida, não é? Queira Deus que antes de ir ele consiga te convencer a mudar, a abrir mão da sua razão, a negar a si mesmo, para que você possa ter os sinais na sua vida. Eu quero ter sinal na minha vida, porque nós vamos continuar aqui o capítulo 8 amanhã e você vai ver que os sinais são parte muito importante da glória de Deus. Eu quero agradecer a presença de todos. Quero pedir a você que nos ajude em oração para que Deus nos ensine a palavra, para que Deus me dê a palavra com ousadia quando for abertos os meus lábios e, sobretudo, que sejam palavras de verdade, palavra que possa te levar a refletir na sua vida, para que, havendo uma necessidade, aí é você que tem que se examinar, eu não posso determinar isso para você, havendo uma necessidade, você se corrija, né? Isso é, se você quiser chegar no céu, para nós o céu é o alvo, não, para nós, para alguns. Eu gosto muito do Salmo 23, né? Um salmista que fala muito sobre o Deus de Israel. No Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor. Eu não sei como que cada um tá. Eu tenho ele por pastor. E eu me entreguei a vida a ele. Que é uma coisa que eu não posso saber quem fez ou quem deixou de fazer, a não ser que eu veja as obras. E aí eu só vou saber se Deus está na vida dessa pessoa se eu ver sinais. Automático. Amém? Então ore por nós. Eu quero pedir que você também ore, né? Já comece agora. Irmãos, ore acerca das eleições presidenciais que vem vindo aí, né? Eu sei que muitas pessoas não gostam de falar de política, mas nós precisamos tomar uma decisão já agora. A Bíblia diz que nós devemos orar para quem está em eminência, seja presidente, governador, senadores, deputados estaduais, federais, vereadores, né, os prefeitos do município. Nós devemos orar para todos que estão em eminência. E a gente deve fazer isso mesmo com muita vontade, irmão, principalmente no Brasil, que está feio. A política no Brasil é um caso sério e nós precisamos tomar uma atitude, uma postura sobre isso, né?
E aí é uma coisa que eu não vou falar aqui, mas é só pedindo uma oração mesmo. Deus abençoe, bom sono. Amanhã às 22h30, se Deus permitir, nós estamos de volta, né? E vamos ver o que Deus pode nos ensinar. Deus abençoe.